2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Vamos ler juntos? Por isso, não desanimamos. Pai Santo, nos ajuda a compreendermos estas palavras, que são palavras do Senhor. E a Tua palavra nos diz que a Tua palavra é mais cortante que espada de dois gumes, apta a discernir todas as coisas. Então, Pai Santo, que pelo Teu Santo Espírito, venhamos a nos encher da Tua palavra nesta noite, para vivermos de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Você é uma pessoa esperançosa? Quando alguém fala para outra, fulano, você é uma pessoa esperançosa, você é uma pessoa cheia de esperança. Em geral, o que isso nos vem à mente? Talvez, eu acho que o que nos vem à mente é aquela pessoa positiva, não é? Não, fulano é aquela pessoa positiva. Ela tem um telefone quase quebrado, sabe? Telefone ruinzinho, que já caiu em areia, caiu na privada, caiu na pia, mas eu tenho esperança de que ele vai funcionar. Talvez você é aquela pessoa esperançosa de algumas coisas boas que poderiam vir a acontecer. Eu tenho esperança de um mundo melhor. Que bom, pode orar por isso, é legal. Eu tenho esperança do Brasil virar um país de primeiro mundo, que legal. Eu tenho esperança, eu particularmente, dou confiança ir para a Série A. Um dia, em algum momento, em alguma galáxia, em algum multiverso. Alguém pode ter alguma outra esperança. Mas, queridos, a palavra esperança na Bíblia não está relacionada a essas coisas, sabe, que um dia poderão acontecer. Esperança na Bíblia não está relacionada em eu cruzar os dedos e dizer, vai dar certo. Esperança na Bíblia, ela está relacionada com aquilo que Deus já prometeu e que o Deus eterno, soberano, que não está sujeito à ação do tempo, já nos concedeu, ainda que eu e você não tenhamos agora. Então nós estamos cheios de esperança na Bíblia. Nós temos uma esperança maravilhosa, que o apóstolo vai dizer, que é a esperança da vida eterna. Olha, esperança da vida eterna. Aí você fala, vixe, se é esperança da vida eterna, então pode ser que venha e pode ser que não venha. Não vem. É uma esperança no sentido de que nós não temos agora ela, mas nós já temos a certeza dela. Isso é viver pela fé. Por isso que o justo, na Bíblia, o justo é aquele que foi justificado, aquele que foi declarado os seus pecados perdoados, ele vive pela fé, porque ele não vive pelo que ele vê. Por isso que na Bíblia nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação com Deus por meio do ministério salvífico de Jesus Cristo, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos todas as promessas do Senhor, ainda que não tenhamos todas elas aqui na nossa mão. Por quê? Porque nós vivemos por esperança, mas não é a esperança de talvez isso vai acontecer, não é uma esperança de ficar torcendo. Aí eu vou torcer. Porque aí no meu caso, irmão, já sabe, né? Eu sou vascaíno, confiança, é só coisa ruim. E aí, Geraldo, desculpe. E aí não dá certo. A gente sofre. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia a esperança, meus irmãos, passa a confiança. Na Bíblia a esperança passa para nós alegria, paz.
Na Bíblia, a esperança, meus irmãos, faz com que eu e você consigamos viver alegres, verdadeiramente felizes, ainda que, como vai dizer o texto bíblico, pode voltar para mim, Evelyn, aqui no... Muito bem? Aí. Ainda que, olha, ainda que exteriormente a gente se desgaste, mas a esperança que a palavra do Senhor tem para nós, ela é uma esperança que você só pode tomar posse se você de fato conhecer o Jesus da esperança. E aí, Paulo vai dizer, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O que é isso? Presta atenção, queridos. Não caia em falsas esperanças. Primeiro eu estou dizendo, a nossa mensagem aqui é, não perca a esperança. Mas antes de dizer que tipo de esperança você não deve perder, eu tenho que alertar cada um de nós a não deixe cair pelas falsas esperanças. Infelizmente, há muita gente que promete o que não pode cumprir. Há muita gente que promete o que Deus não prometeu. Há muita gente que está enchendo as pessoas de falsas esperanças. Vou dar um exemplo. Há pessoas que costumeiramente lançam para as suas igrejas ou redes sociais, YouTube, etc., esperanças de que tudo vai dar certo. Que palavra boa seria? Imagine, meus irmãos, eu aqui agora, vou dizer, meus irmãos, olha, eu tenho uma palavra para a igreja. Tudo que você fizer vai dar certo. Receba! Eita, eu quero uma palavra dessa. Mas ela não é bíblica. Ela não é bíblica. O seu carro pode quebrar essa semana. Você pode ter alguma dificuldade no trabalho essa semana. Você pode ter uma desavença com alguém que você ama essa semana. Você pode não bater as metas de vendas no seu trabalho esta semana. Você pode ter que precisar ir ao médico esta semana. Você pode receber uma notícia difícil de um parente esta semana. Algumas coisas acontecem porque, meus irmãos, preste atenção, nós estamos do lado de cada eternidade. E do lado de cada eternidade a gente se desgasta. Há uma ilustração, uma metáfora, que Paulo vai usar muito bem, que é, nós somos um tabernáculo temporário. O que é um tabernáculo? Uma tenda, uma barraca. É isso que nós somos uma barraca temporária, mas é uma barraca cheia de esperança espiritual, que nós vamos ver aqui, mas que não viu ainda o seu verdadeiro alicerce, a sua verdadeira estrutura, e quando ela olha para ela, o que ela vê é envelhecimento, é algumas enfermidades, é triglicérides aumentando de um lado. Qual é o bom? O bom é triglicérides? Não. É ruim, né? Colesterol de um lado, aí você vai, agora sim, quando vê lá o açúcar está alto. Você, meu Deus do céu, Deus não me ama. Não, meu querido, não é que Deus não lhe ama, Deus lhe ama muito. O maior amor de Deus foi enviar Jesus Cristo na cruz, mas você precisa compreender a teologia bíblica que diz que nós nos desgastamos, porque este corpo que nós temos, ele será destruído, nós ressuscitaremos e seremos revestidos de um corpo totalmente diferente. Qual é o problema? É que há muitos crentes aqui nesta época, de lado de cada eternidade, querendo um corpo glorificado que Cristo não prometeu. Nós não temos um corpo glorificado ainda. Há esperança de que nós teremos. E toda vez que eu usar aqui agora esperança, leia-se, vai acontecer com toda certeza, porque aquele que prometeu é fiel. Então nós teremos um novo corpo, onde não haverá mais corrupção, onde habita a justiça. Mas aqui e agora, queridão, cada dia que passa, você vai ter que ajustar. Vai ter que fazer umas caminhadazinhas, evitar um refrigerantezinho aqui e acolá, vai ter que trabalhar algumas coisas, um comprimidozinho ali, um xarope ali, porque embora o nosso corpo se desgasta, o interior
está sendo renovado dia após dia. Agora vem a pergunta para a gente começar a refletir sobre os demais versículos. O seu interior está sendo renovado todos os dias? Porque, meus irmãos, precisamos compreender isso para a gente avançar. Porque, veja só, a Bíblia, ela tem um aspecto espiritual, mas Paulo vai dizer lá em Romanos 12, versos 1 a 2, que temos que renovar, ser transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentemos a vontade do Senhor. E ele vai dizer que esse é o vosso culto racional. Certo? A palavra aí no grego, ela tanto serve como espiritual como racional. Então, eu preciso que os irmãos agora venham comigo, para a gente compreender isso, Pedro. Veja, o nosso corpo material, ele se desgasta todos os dias, correto? E aí você pode ser rico ou pobre. O seu corpo vai se desgastar. Você pode ser rico ou pobre. Você vai ter momentos difíceis no seu corpo, porque você está sujeito a vírus, a bactérias, a enfermidades. Rico também passa por dificuldades, ou será que não? Rico também adoece, rico envelhece, rico tem olheira, rico tem tudo isso também. Então veja só, há uma coisa que não podemos mudar, qual seja? Nós temos um corpo que se desgasta. O que eu posso fazer por isso? Pouca coisa, né? Talvez um perfumezinho para disfarçar, né, alguma coisa, um creme rejuvenescedor, um clareador, um negocinho, vai vivendo, mas não muda a essência. Agora tem uma coisa que cresce, ou que deveria crescer, se renovar todos os dias. Estamos falando do homem, da mulher interior. O nosso interior, que é esse nosso interior? Quem nós somos, o nosso espírito, a nossa alma, que é eterno. Nós não somos um corpo, tendo uma experiência espiritual, sabe, alojando uma alma. Não, nós somos uma alma, um espírito, temporariamente com este corpo, que vai pegar um outro daqui a pouco. A nossa alma, o nosso espírito, vai ter um corpinho daqui a pouco, um corpício, daqui a pouco. Mas enquanto isso, esse nosso corpo exterior se desgasta, mas a pergunta é, como está a sua vida interior? A sua vida interior, porque Paulo está dizendo que, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, embora tenhamos dificuldades, embora passemos por aflições, embora tenhamos um monte de coisas que são próprias do viver, o nosso interior é renovado dia após dia. Qual é o problema? É quando o crente, que já tem uma carcaça, que já vai desgastar-se todos os dias, tem um interior que não se renova. Aí quando você junta o corpo humano, ou seja, não só o corpo no sentido de carne, mas a vida. Aí quando você junta a vida, que é problema, é boleto para pagar, é cabelo que cai, vai começar a ficar branco o cabelo, eu já não caminho tanto quanto caminhava antes, alguns vão dizer, eu já não faço o que eu fazia antes, eu já esqueço uma coisa aqui e acolá. O pior é que, além disso, o seu interior não ser renovado dia após dia, aí isso vai ser algo extremamente ruim, porque você não está aproveitando aquilo que é seu. E o que é para ser para nós? É a gente se renovar dia após dia. Por isso que Paulo vai dizer para não perdermos as esperanças. Não perca a esperança. E aqui quando fala não perca a esperança, leia-se, não perca a alegria de viver, não perca a felicidade, não perca de viver. Irmãos, viver é uma dádiva do Senhor. Nós não estamos aqui em uma prisão da alma, como ensina a filosofia platônica. Nós não estamos aqui apenas esperando a vida eterna, porque se Cristo quisesse já nos dá-la, já nos teria levado. Ele quer que vivamos aqui, até o dia que Ele determinou. Então Ele quer que você viva, quer que você se alegre, quer que você compartilhe com seus familiares. Ele quer que você viva uma experiência de vida aqui. E lá, está garantido. Aqui não está, no sentido de que precisa agora construir.
Então Paulo diz, não perca as esperanças, viva, aproveite a vida, aproveite a família, aproveite as coisas, aproveite o que você tem, não fique focando no que você não tem. De fato, o seu corpo é ruim, a vida é difícil, falta dinheiro, falta aquilo, mas não foque nisso, se renove espiritualmente, aprenda a louvar ao Senhor, aprenda a agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele lhe dá, e se enxergue interiormente, o justo vive pela fé. E Ele vai dizer, não perca a esperança, porque nós somos, queridos, renovados diariamente, não é semanalmente, diariamente. Olha o que fala o texto bíblico, né? Então, embora estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Como assim? A renovação, ela está relacionada a crescimento. Não é apenas uma troca de pele, é um crescimento espiritual. Sabe aquela pessoa que aprende com a vida? Sabe aquela pessoa que cresce com a vida? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, meus irmãos, que não é que isso pode ou não pode acontecer. Paulo diz que nós podemos crescer todos os dias da nossa vida. Será que nós estamos aproveitando isso? Será que eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem? Será que eu sou uma pessoa melhor hoje? Melhor que eu falo, é mais experiente, que ama mais, que perdoa mais, uma pessoa mais altiva no sentido de prestar serviço aos outros, de altruísta, melhor dizendo. Será que eu estou crescendo espiritualmente? Ou será que eu tenho regredido? Será que os meus anos de conversão, os meus anos com Cristo não têm me ensinado a ser uma pessoa mais feliz? Será que o tempo passa e eu continuo sendo só aquele velha pessoa murmuradora? Nada está bom, nada está legal, sempre falta alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você faz a mesa, e aí você chama para jantar, e aí você coloca, né, olha, tem cuscuz, tem ovo, tem bolo, tem bolacha, aí tem queijo, sabe? Aí ela olha assim e diz, você tem... A pessoa diz, ai meu Deus, que é ela? Não, você tem, sabe? Aí diz alguma coisa lá. Você tem geleia de frutas cítricas com Nutella por cima? Você, meu pai, tem não. Tá bom, né? Como que tem, né? Sabe, pessoa que é assim? Ela não consegue enxergar o que tem, e ela sempre foca no que não tem. E, queridos, nós precisamos todos os dias ser renovados. Como nós nos renovamos todos os dias? Sempre aprendendo com os nossos erros, sempre glorificando ao Senhor por quem Ele é, glorificando ao Senhor pelo que Ele fez, a salvação que há em Jesus Cristo. Quando foi a última vez, porque veja, queridos, nós costumamos falar das crianças, mas nós agimos como elas. Sabe aquela criança que você dá um presente para ela, e ela agradeceu, ela gosta daquele presente, mas nunca mais ela vai tocar naquele assunto. É normal, é criança. E a gente é assim. Mas nós costumeiramente fazemos isso com Deus. Deus nos deu o melhor de todos os presentes, qual seja, estávamos desgarrados como ovelhas, andávamos em trevas, nós não tínhamos esperança nenhuma, nós somos merecedores, meus queridos, pelos nossos próprios pecados, nós somos merecedores da morte eterna, mas em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Aí Cristo disse, olha, ei, você não presta, mas eu lhe amo, e agora meu Pai lhe perdoa todos os seus pecados, e Ele agora faz de você filho de Deus, herdeiro de heranças maravilhosas. Você agora tem comunhão e reconciliação com Deus. Meus irmãos, vamos olhar e parar, e olhar para dentro de nós.
Quando foi a última vez que você agradeceu pela salvação que há em Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você agradeceu pela vida eterna? Quando foi a última vez que você agradeceu pelo perdão dos seus pecados? Mas eu já tenho. Justamente por isso, o fato de você não parar para agradecer, para pensar, para rememorar, faz de você um murmurador, faz de você uma pessoa que não se renova a cada dia. Meus irmãos, isso aqui tem muito a ver com percepção espiritual. A percepção espiritual, meus irmãos, ela é maravilhosa. Nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, olha o que Paulo vai dizer, olha, mas, dá para enxergar? Ficou muito, dá. Olha o que ele vai dizer, vamos ler juntos? Mas... Meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente esse evangelho de que nós estamos falando aqui agora está encoberto para algumas pessoas. Talvez esta esperança de que eu estou aqui falando com uma certa ênfase, talvez este evangelho da salvação que há em Jesus, dessa mudança de ser cego para enxergar a luz, talvez este evangelho esteja encoberto de alguns que estão aqui agora esta noite. Só Deus sabe. Talvez este evangelho esteja encoberto para alguns que estão aqui acompanhando pela internet. Eu não sei, mas o que eu sei é que se você consegue enxergar o evangelho da salvação que há em Jesus Cristo, você deve ser a pessoa mais feliz deste mundo. Porque, queridos, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Por isso Paulo vai dizer, não perca as esperanças, não deixe que as dificuldades da vida moldem quem você é, não deixe que os problemas que nós passamos nos tire a esperança, nos tire a alegria de viver. Há muito crente que, mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo a luz do Evangelho, mesmo tendo a comunhão de Jesus Cristo, mesmo tendo as misericórdias do Senhor se renovando dia após dia, são cristãos ainda com extrema tristeza. Isso não é para nós. Não perca as esperanças, porque primeiro, nós somos renovados diariamente. Então, diariamente, pare, ore, agradeça, relembre a Deus, diga, Senhor, eu estou com uma dificuldadezinha, é verdade. Tem aquela situação que o Senhor sabe, mas Pai, não permita que esse problema tire a minha alegria. Não permita que essa dificuldade tire a minha felicidade. Porque a minha felicidade não está em uma circunstância, não está em um evento, mas está em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Segundo lugar, queridos, Paulo diz, não perca a esperança, por quê? Isso aqui é maravilhoso, porque nós estamos destinados para a glória eterna. Olha o 17, só as mulheres lendo. Quero ver agora só os homens.
É porque Paulo não conhece a minha vida, por isso que ele está falando que meu sofrimento é leve e momentâneo. Queria ele vir aqui para casa para ele ver. Eu vou dizer, olha, apóstolozinho, você não fala mais isso mais não, viu? Dizer que meu sofrimento é leve. Quem você pensa que é? Vem cá para lhe dar uma panelada. Será que era isso mesmo? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, esse homem sofreu horrores. Ele diz que carregava nele as marcas do Evangelho. Essas marcas do Evangelho, alguns pensam, era um pingente da cruz. Eu trago minhas marcas do Evangelho, aqui ó, as marcas do Evangelho. Ou essa turma de church, podia ser uma tatuagem. Aqui, ó, traga a marca do Evangelho, aqui, ó. Meus irmãos, essas marcas do Evangelho são as cicatrizes dos açoites, das pedradas, das perseguições que Paulo trazia pelo amor do Evangelho. Paulo, meus queridos, certa vez apanhou tanto que foi dado como morto. Quando Paulo fala que o sofrimento é leve, não é que ele não é empático à nossa dor. A dor, ela é forte, só quem sabe a sua dor é que sabe o quão grande ela é. A Bíblia aqui não está relativizando a dor. Cristo se compadece de nós. Ele é o Deus que se fez carne. Ele sabe o que é o sofrimento. Hebreus vai dizer isso. Mas aqui, Paulo não está querendo minimizar a nossa dor. Paulo está aqui, meus irmãos, querendo nos fazer enxergar algo mais sublime do que os sofrimentos momentâneos, que se forem colocados na balança celestial, eles vão ser leves. Qual é a ideia aqui? Paulo está dizendo, olha, se você for comparar o que Deus já conquistou em Cristo Jesus para você, se você for comparar, botar numa balança o peso que é você ser filho de Deus, você ter a vida eterna, você ter cancelado os vossos pecados, se você pudesse enxergar o corpício que está vindo aí, o corpo glorificado, se você pudesse enxergar a nova Jerusalém, a morada eterna dos santos, se você pudesse vislumbrar um segundo, você iria perceber que tudo que nós passamos aqui, apesar de difícil, apesar de doer, apesar de nos causar dor, é comparado a um sofrimento leve e momentâneo, que ao invés de nos fazer separar de Cristo, deve nos levar, meus irmãos, a nos aproximarmos dele. Como ele vai dizer, está produzindo para nós uma glória eterna. Então, os nossos sofrimentos aqui, queridos, é em certo aspecto uma oportunidade de crescimento, é um deserto. Tem uma coisa bem interessante. Quando o povo do Egito, o povo hebreu estava no Egito, Deus chama Moisés, os irmãos conhecem a história, e então Deus chama Moisés para passar, sair do Egito e ir a Canaã. E a palavra do Senhor diz que ocorreu tudo bem. Ele sai de Carquemes, lá no Egito, junta aquela turma toda e vão embora. E aí tem as pragas, tem a praga lá do anjo, da morte, mata os primogênitos, eles vão. Demora cerca de 1 ano e 10 meses. Quando eles chegam em 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 meses, querido, vou botar 2 anos, para a gente decorar. Em 2 anos, eles chegam em uma cidade chamada Cades Barneia, no deserto de Zim, que fazia parte de um deserto maior, chamado Padã. E eles chegam, e olha só que interessante, eles já conseguiam vislumbrar Canaã. Eles já tinham percorrido todo o trajeto. Veja, não durou 40 anos o trajeto. O trajeto durou 2 anos. Só que eles não entraram. Por quê? Quem estava aqui há 4 semanas atrás, eu falei sobre a síndrome de Cades Barneia.
O que é a síndrome de Cades Barnea? Aconteceu o seguinte: quando chegaram em Cades Barnea, a cidade, olharam para Canaã, disseram: epa, chegamos. Aí tiveram uma ideia, excelente, vamos mandar 12 espias, para espiar a terra, ver por onde a gente vai, porque Deus deu Canaã, mas era para o povo conquistar. Então mandaram 12 espias. Quando os espias ou espiões voltaram, disseram: vixe, misericórdia, está amarrado, Moisés. Moisés, o que foi? O povo lá é tudo gigante, a gente é gafanhoto. Aí começaram a dar um relatório totalmente diferente, desesperançoso. O povo estava cheio de esperança. Mas, meus irmãos, olha, a pior coisa é você andar com uma pessoa que não tem esperança, porque desesperança pega como visgo. Pega como visgo. Sabe, só abrindo um parênteses, depois eu vou voltar para Cades Barnea. Sabe quando você vai botar no WhatsApp: gente, pizza, juventude, levei aí, pizza hoje à noite. Aí, abençoado, se você não vai, fique na sua. Mas alguém fala, né? Eu não vou não, porque não sei o quê. Aí o outro que está aqui diz: ele não vai não, eu também não vou não. Aí o terceiro olha e diz: veja, um não vai, o outro não vai, eu também não vou não. Começa, é incrível isso, meus irmãos, a desesperança começa a crescer, quando vê, diz: gente, já que ninguém vai, ninguém, como foram 3, só que disse que não ia, não é ninguém, só que 3 que diz que não vai, já começa a impactar aqueles que estavam querendo ir, ou até indeciso. Aí eu até digo: olha gente, só faz a lista, quem vai, e tem gente que diz que não vai e ainda bota areia. Eu não vou não, aquela pizza lá um dia eu fui, deu dor de barriga, e começa a criar uma confusão, percebe? Então, meus irmãos, cuidado, para não ser você esse que gera desesperança para os outros. Então, voltando de Cades Barnea, o que é que ele fez? Trouxeram um relatório totalmente ruim. Aí o povo ficou cheio de desesperança, começaram a chorar. Vocês não trouxeram para aqui para morrer na mão daquele povo? Ai, que saudade do Egito, de comer cebola, olha o poró. Ai, Moisés, esse povo é duro demais. Aí até Deus disse: eu vou matar todo mundo, Moisés. Eu não aguento mais não, esse povo. Vou matar todo mundo e vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés, como tipo de Cristo, ou seja, apontando para a pessoa de Cristo, representando Cristo, disse: não, Senhor, não faço isso não, Senhor. Porque o povo vai dizer que o Senhor trouxe para o deserto para matar. Tem misericórdia do teu povo. Esse povo é tudo de cabeça oca, mas é o povo do Senhor. É como a gente também. Aí Deus disse: tá bom então. Mas olha só. Todas as pessoas de 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida. Cuidado com a sua desesperança. Ela tem consequências. O que é que Deus fez? Dê meia volta. E vocês vão agora para onde eu disser. E aí Deus ficava direcionando, como os irmãos já conhecem, a nuvem, a coluna de fogo, direcionando. Meus irmãos, Canaã está aqui. Canaã está aqui. Eles chegaram aqui. Era só agora começar a conquistar. O que é que Deus fez? Volta para cá, e vem, vai, volta para cá, e volta para ali perto, vem, vai. Ficou assim, 38 anos. Aí depois voltou. Quando aquele povo todo, de 20 anos para cima, morreu, só ficou Josué e Caleb. Quando aquele povo todo morreu, aí agora conquistou Canaã. O que é a síndrome de Cades Barnea? Aquele povo nadou, morreu na praia. Nadou e morreu na praia. É aquele crente que está indo bem, mas aí na dificuldade da vida, depois de tantos anos de crente, acaba abandonando o evangelho, abandonando a comunhão, abandonando a igreja. Mas rapaz, estava vindo tão bem, um homem de Deus, a mulher de Deus, sempre ativo na igreja. O que aconteceu?
eu tive uma desesperança. Eu tive uma coisa com Deus. Eu pedi isso a Deus, Deus não me deu. Fiquei desempregado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Síndrome de Cádiz-Barneia. Não entendeu que as dificuldades devem nos fazer nos aproximar mais de Deus e não nos afastar dele. Porque veja, querido, você já está na pior. Imagine que você, pastor, fiquei desempregado do nada. Então, já está na pior. Ainda vai largar Deus? Já está desempregado, ainda vai largar a comunhão com Deus? Aí é que você tem que buscá-lo. Em misericórdia, em humildade. Isso não é só com desemprego, com qualquer outra coisa da vida. Não somos, meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós não somos classificados a partir das circunstâncias, mas de Deus. Por isso que Paulo vai dizer nesse mesmo 2 Coríntios 4, verso 7. Ele vai dizer, vamos ler juntos? Mas... Eita, meus irmãos, é isso quem nós somos. Não comece a se achar o último tamarindo para fazer o suco. Não, eu sou dispensável. Último, né? A última bolacha do pacote. Você e eu somos fracos. Mas, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha... Nós somos um povo fraco, com dificuldades, com tanta coisa, mas nós temos um tesouro valiosíssimo. Que tesouro é esse? É a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Preste atenção, querido. Você que está aqui esta noite, se você não confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, quando você fechar os olhos aqui para este mundo, o que lhe resta, o que lhe virá, é uma desgraça que você nunca viu na sua vida. A morte eterna é terrível. Ela não foi feita para as pessoas. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Quando alguém morre sem Cristo, o que lhe resta é desesperança total, são trevas, é medo, e isso não é um dia, nem 10 dias, são 100 anos, é a vida eterna. Mas se você é de Cristo, quando Deus lhe chamar, o que você vai ter, querido, é algo extremamente valioso, que nós não podemos contar. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, e outras epístolas, ele teve uma visão da nossa vida futura, da nossa esperança futura, mas que já é realidade, porque nós somos o povo de Deus. E não é porque nós somos bons, nós somos vaso de barro, e vaso ruim. E vaso ruim, não é aquele vaso que quebra, é aquele que quebra e fica os tais para cortar os outros. Paulo teve uma visão, ele viu a glória. Ele disse, olha, não tem como eu falar, não tem como eu dizer o que Deus preparou para o seu povo. É algo lindo, é algo maravilhoso. Paulo diz, olha, eu não tenho palavras para dizer. Foi um vislumbre tão rápido, que Deus, para Paulo não ficar soberbo, mandou um espinho na carne, que não sabemos exatamente o que é, mas foi algo que causava dor neste corpo que nós temos, que se desgasta. Já não bastasse o corpo desgastado de Paulo, Deus mandou um espinho na carne para desgastar ainda mais o seu corpo, porque ele teve um vislumbre do que ia acontecer. O vislumbre era tal que Paulo vai dizer para a igreja e para nós, povo de Deus, para mim o viver é Cristo, e o morrer
é lucro. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Ele não está com depressão, ele não está com pensamento suicida, ele não está com nada disso. Ele está dizendo, olha, o viver é Cristo, ou seja, viver intensamente, viver com alegria, viver com paz, aproveitar tudo que Deus nos dá. O viver é Cristo com toda a sua intensidade. Mas nós temos um corpo que se desgasta. Este corpo nosso se desgastará, se desgastará, se desgastará, até o dia em que não vai ter mais o que desgastar, porque ele já foi completamente desgastado. Aí Paulo diz, mesmo quando chegar esse dia, vai ser lucro, porque o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Então Paulo tem aquele vislumbre, e aquilo enche o seu coração de esperança, deve também encher o nosso. Mas eu pergunto, e você tem essa esperança? Não troque este vaso, esta glória, não troque, eles, essa glória, por uma vida que você julga ser uma vida boa aqui, que nada, eu quero viver do jeito que eu quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida como? Distante de Deus? Fazendo coisas, meus irmãos, olha, nada de que é pecado é bom. Porque o povo fala, o pecado é bom. Não, o pecado não é bom. O pecado dá prazeres temporários que nos levam a uma sensação temporária de prazer, mas que o seu final é a morte. É igual a droga. É igual a droga. Droga, você vai dizer que droga é boa, mas a droga gera prazeres momentâneos, temporários, de um prazer que leva a pessoa a ter uma euforia. Mas o fim dela é o quê? É a morte. Logo ela não é boa, porque ela é uma coisa temporária. Nenhum pecado é bom. Nenhum pecado é bom, na perspectiva humana, inclusive, de Deus e humano. Ainda, não estou dizendo que nenhum pecado gera prazer. Mas ele gera prazeres momentâneos que aceleram o desgaste. Quantas pessoas hoje têm uma vida desgastada interiormente, feridas emocionais, feridas na alma, e coisas irreconciliáveis com suas famílias, porque justamente optaram pelos prazeres momentâneos e agora achavam que isso era bom e perceberam que na verdade isso não era. Nós temos, meus irmãos, uma glória e nós não podemos trocar essa glória por nada neste mundo. Em terceiro e último lugar, queridos, Paulo vai dizer, não perca a esperança, porque nós vivemos é pela fé. Vamos ler mais uma vez, todos juntos? Assim, fixamos os olhos. Glória a Deus por isso, queridos. O que é que nós vemos? Nós vemos dificuldades, nós vemos algumas dificuldades na vida, é problemas, é saúde ali, é coisa acolá. Nós vemos problemas, às vezes, difíceis de resolver, mas Paulo vai dizer, olha, para você não perder a esperança, para você viver uma vida como Deus quer para você, que veio nos dar vida em abundância, os falsos profetas vão prometer carro novo, vão prometer casa de praia, é tudo mentira, é eles que têm isso, são eles que têm isso. Eu vi até um dia desse aí no jornal aí, jornal não, essa fofoca do Instagram, né? Um pastor com um relógio, que juntando todos os carros daqui, não compra ele. Isso é para eles. Essa não é esperança bíblica, essa é a esperança de Mamon. Foi Mamon que prometeu, foi o diabo que prometeu os reinos desse mundo para Jesus. Foi ele que disse, olha, se você se encurvar, eu lhe dou tudo isso aqui. Quem prometeu isso foi o diabo. Cristo disse, epa, não. Também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. E nesse caso específico, somente dar glória ao Senhor, somente prestar culto ao Senhor, somente a Ele dar glória. Quem prometeu riquezas deste mundo foi o diabo. Quer dizer que Deus não dá? Claro que Ele dá. Quando Ele quer, da maneira que Ele quer, para que você seja
bênção na vida de outras pessoas, mas não é promessa. Porque, meus irmãos, promessa, Deus é fiel, Ele cumpre. Então, se Ele prometesse para todos nós bênçãos materiais, no sentido como nós conhecemos hoje, então a gente poderia então reivindicar a Deus o que é nosso. Tem até uma música que alguns falam, né? Restitui, não tem? Eu quero de volta o que é meu. Aí o Espírito Santo fala assim, disse, pai, não mate não. Eu ainda vou tratar ele. Pai, não, pai, não leve ele agora não. Não, porque ele está querendo que eu restitui. O que é que ele tem? Como assim? O que é que ele pode exigir de mim para eu restituir? Aí o Espírito Santo dá, porque o Espírito Santo ele filtra, né? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo vai, o Espírito diz, pai, não leve ele agora não, eu vou trabalhar o coração desse abençoado. Nós não podemos chegar no altar de Deus e exigir nada, meus irmãos. Eu não sei como é que esse povo não tem medo. Tem uns que chegam a exigir, Marcel, dizendo, olha, não existe não, como é que eles falam? Eu determino. Se Deus não fosse misericordioso, irmão, ele nem caía mais no chão morto, que já morria no trajeto. Como é que você chega diante de Deus? Eu determino. Aí pega uns versículos do Antigo Testamento. Quem crê comerá, tem um texto lá, né? Quem crê comerá do melhor da terra. É girimum, é macaxeira. O Velho Testamento era isso, meus irmãos. Isso aí Deus nos dá ou não dá? Cuscuz, macaxeira, coisa boa. Então, no melhor da terra, nós comemos o melhor da terra. Mas esse povo não quer macaxeira, não, meus irmãos, porque tem talo. Eles não querem, eles querem outras coisas. E aí Paulo vai dizer, olha, não fixe os seus olhos naquilo que se vê. Isso aqui tem dois significados para a gente avançar para o final. Não fixe seus olhos naquilo que se vê, ou seja, naquilo que eu desejo e não tenho. Primeiro sentido, Paulo diz, olha, não fixe os seus olhos naquilo que se vê. Primeiro, não foque os seus olhos naquilo que você deseja e não tem, porque você vai ficar sem esperança, você vai ficar desanimado, você vai dizer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele dizendo, pastor, olha, eu agradeço a Deus, mas eu não sou uma pessoa feliz, eu só vou ser uma pessoa feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu digo, agora aí, como é que a gente está fazendo um negócio desse? Deus agora, dizer, pai, compre a Caixa Econômica, sei lá. Mas Deus não prometeu. Deus não prometeu uma casa própria para cada um. Ele, na verdade, falou, olha, as raposas têm até os seus buracos lá para dormir. As aves têm ninho. Eu não tenho nem isso. Quer me seguir? Aí, eita, Senhor, e a promessa? Não, meu irmão, a promessa eu não tenho. Deus pode dar e Ele nos dá. Mas, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que Deus não dá bênção, não. Deus nos dá muitas bênçãos. A questão é que a gente não pode vincular a nossa relação com Deus com essas falsas promessas. Aí o irmão que só vai ser feliz, que só vai estar de bem com Deus quando tiver uma casa própria, aí Deus dá. Aí ele, agora eu só vou ser feliz se tiver uma casa própria na Farolândia. Aqui é mais caro, irmão, sabe que o preço está, né? Cada vez mais aqui a Farolândia está, né, Darão, que é corretor aí. Se não for na Farolândia, pai, não pode. Aí tá bom, na Augusto Franco. Tá bom. Aí ganha, é lá na etapa, lá perto do mangue. Não, Senhor, aí também não. Eu quero mais perto de cá, perto da padaria, quero fazer caminhada na Canal 5. Aí a gente vai criando, está entendendo? Paulo diz, não fixe os seus olhos naquilo que você vê, no sentido de que não espere, não crie expectativa de desejos, que se você não for atendido, você vai se frustrar.
você vai se frustrar e vai achar que Deus não lhe ama. Mas não é que Deus não lhe ama, é que você projetou bens, porque você viu, porque você está querendo palpar e está atrelando isso à sua relação com Deus. Mas, em segundo lugar, não fixe os olhos naquilo que se vê, também está relacionado a não olharmos para as dificuldades, para aquilo que nós temos. Ficou claro? Tipo, primeiro, não fixe o olho naquilo que você deseja e não tem, e não fixe o olho naquilo que você tem e não desejaria ter. Ah, eu não queria ter esse bico de papagaio. Ah, eu não queria ter essa dificuldade. Ah, eu não queria ter essa enfermidade, mas tem. Ah, eu não queria ter aquele primo, aquele irmão, mas tem. Ah, eu não queria ter nascido no Brasil, mas é brasileiro. Eu queria ter nascido suíço, mas não é, meu irmão. Ah, eu queria ter nascido americano. Aí nasce no bairro América. É a vida. É assim? Então, se você fixa no que vê, você não vai ter a vida que Deus tem para lhe dar. Aí Paulo diz, pois o que se vê é transitório. Meus irmãos, hoje eu vi aqui uma pesquisa, acho que eu não vou achar agora não. Eu fiquei de trazer e acabei esquecendo. A porcentagem de cristãos no mundo, ou porcentagem de pessoas que creem em Deus. Eu vou citar assim por alto. Mas pessoas que dizem crer em Deus no mundo. O Brasil é 90%. Até pet, se você perguntar, eles, né, vai ser adestrado para isso. Mas chamou a atenção, foi no mundo. Meus irmãos, canadenses, 35%, Raimundo. Só 35% creem, não é crer em Jesus Cristo, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Não é assim não. É crer em um Deus, sabe? Uma coisa genérica. Nem isso. Que crer nesse Deus genérico não resolve nada para nós, biblicamente falando, não resolve nada. Você tem que crer num Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Mas, pelo menos é alguma coisa, para você ter um link. Nem isso, 30%, 35%. No Japão chega a 10%. Apenas 10% crê em um Deus, porque eles vão crer em vários. Então, assim, é uma situação totalmente complexa. Só que você vai para esses lugares, Canadá, Japão, países, berço do cristianismo, do protestantismo, Inglaterra, meus irmãos, a Escócia, que tanto formou teólogos, hoje em dia não tem nada. Igrejas, eu até fiz um vídeo uma vez, quando eu tive a experiência de ir lá na Europa, uma igreja gigante, eu mandei para os irmãos, eu fiquei aquilo ali, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Uma igreja gigante, meus irmãos, era uma catedral maravilhosa, em Paris, vizinho ao Museu do Louvre, passando outra rua, maravilhosa, assim, uma coisa gigantesca, aí tinha um culto com 10 pessoas. Sombras de uma glória que um dia habitou aquelas terras. Aquele povo tem o que ver, eles têm o que desejam, eles têm aquelas coisas, mas o cristianismo deles morreu. Inclusive, há uma associação com isso, tá, irmãos? Para a gente adiantar, para não cansar os irmãos, Paulo vai dizer, quer dizer, João, em Apocalipse, que alguns vão dizer, olha, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que preciso, Laodiceia. E aí o Espírito diz, você não está vendo que você é pobre, cega e nua. Quando a gente começa, meus irmãos, a ter o que nós desejamos, cuidado,
Porque isso é uma grande tentação. Você vai dizer: eu não preciso mais de Deus. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha saúde, eu tenho minha família, eu tenho minhas viagens, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para que Deus? Para que Deus? Por isso que em certos momentos Cristo vai dizer: diga que as boas novas chegou aos pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque há muitas pessoas que transformam aquilo que vê no seu próprio Deus. Isso é um grande laço. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós não podemos ficar de maneira nenhuma sem a esperança. Para concluirmos, o cristão, diante das dificuldades, ele tem uma perspectiva diferente. Somos pressionados, atribulados, mas não desanimados. Eu vou fazer o seguinte, para a gente adiantar. Eu vou ler a primeira parte que está em cinza. Essa parte em cinza, meus irmãos, é o nosso corpo. O nosso corpo que passa por essa corpo e a vida, que se desgasta. Como nós vimos no início, ainda que nós venhamos a nos desgastar, o nosso interior se renova a cada dia. Então, eu vou ler uma parte da cinza, e o irmão leu o equivalente de verde, que lembra esperança. Por que verde esperança? Eu não sei, porque alguém me disse que verde lembra esperança, eu botei verde esperança, mas não tem nada mágico aí não, só para diferenciar. Então, meus irmãos, nós em Cristo Jesus, nós somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos, ficamos abatidos. Você pode se colocar de pé, querido, glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa relação em Cristo Jesus. Pai Santo, nós somos o teu povo. Nós vivemos neste mundo ainda com algumas dificuldades, e o nosso corpo se desgasta, mas o nosso interior é renovado todos os dias. Por isso, Pai Santo, renova nossas vidas, que não venhamos a perder a esperança, porque a esperança que nós temos não é nossa, é do Senhor, e o Senhor é fiel. Para o Senhor, aquilo que virá e o que é, são a mesma coisa. Mas nós ainda não. Nós temos dificuldade, Pai, de nos tomarmos posse daquilo que não ainda enxergamos. Mas nós queremos então orar ao Senhor, para que o Senhor nos ensine a vivermos pela fé. Porque o justo vive pela fé. Então, Pai, renova as nossas forças, renova as nossas esperanças, dá-nos vigor, apesar das dificuldades. Que as dificuldades da vida não venham a nos afastar de Ti, mas venham a nos aproximarmos mais do Senhor, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se compadece de nós e que nos abençoa em todo o tempo. Oramos graciosamente em nome de Jesus. Amém.